Então, a gente gostaria então que o senhor contasse um pouco essa entrada do senhor do Ministério, né? Quer dizer, que tipo de solução tinha que ser enfrentada, qual que era um pouco a situação energética do Brasil nesse momento. Quando eu entrei, como já relatei de forma repentina, o problema urgente, quente, que estava, era o do equilíbrio financeiro das empresas de energia elétrica. De modo que a minha primeira preocupação foi isso e de conseguir revirar esse quadro, o que consumiu 2 ou 3 meses de conflito logo de saída com a área de planejamento e financeira, que era com o Hélio Beltrão e com o Delfim, que estavam na fazenda, Hélio Beltrão no planejamento. Tranquilizada essa área, eu pude começar a pensar, assim, depois de uns 3 ou 4 meses, eu pude começar a pensar no problema global do Ministério, né, que não era só energia elétrica. E o que estava demandando mais atenção era o da mineração, na minha opinião. E aí eu dediquei bastante tempo ao assunto da mineração. Então o Ministério se dividia em 3 partes. O da energia elétrica, que era muito atraente pelas obras e pela repercussão. O do petróleo, que não era, porque quase sempre o ministro das Minas e Energia não conduzia a política de petróleo, mas sim o presidente da Petrobras, que se dirigia em quase todos os governos diretamente ao presidente da República. E o da mineração, que era relegado a segundo plano, quase sempre. E continua a ser. E com relação à mineração, quais foram as primeiras providências tomadas? Bom, foi rever o programa de mapeamento geológico, foi contratar trabalhos de aprofundamento do conhecimento por métodos modernos de geofísica. Foram feitos vários voos de geofísica, e vários contratos de geofísica, e foi feito o grande projeto da Amazônia, do Radan, né, que era um radar especial, chamava-se radar de visada lateral, que permitiu fazer o levantamento da Amazônia independente da cobertura de nuvens, porque a aerofotografia da Amazônia nunca chegava ao fim, porque aquela cobertura de nuvens lá é de uma permanência que impedia a completar qualquer imagem contínua. E o radar ignorava as nuvens. E foi feito em 3 anos o levantamento completo da Amazônia inteira, metade do Brasil com o radar. Então, isso está tudo disponível. Quer dizer, é um trabalho iniciado, feito e concluído, publicado. O trabalho da plataforma foi também publicado, o resultado todo disponível, que era a ideia de tornar disponível para as pessoas justamente se aventurarem. E houve bastante utilização do serviço. E o outro foi na linha dos minerais nucleares, porque nós estávamos trabalhando na energia nuclear há muitos anos. E houve um entusiasmo muito grande no princípio, no aparecimento da energia nuclear, como ela sendo capaz de trazer soluções para problemas, especialmente para problemas de países subdesenvolvidos, que antes não teriam sido possíveis. Foi uma grande decepção anos mais tarde, né? No entanto, estava muito na mão dos físicos e dos cientistas o problema, e dos diplomatas, porque
toda aquela discussão sobre o uso da energia atômica, a limitação para fins militares, era um assunto de debate na diplomacia, né? Muito intenso. E a usina de Angra, na realidade, foi decidida como sendo uma usina sem sequências, sem compromisso com sequência de usinas daquele tipo, uma usina nuclear comprovada da melhor fabricante mais confiável que existia no momento, com a maior experiência, para trazer aquilo para o Brasil e os nossos técnicos, em vez de ficarem só no laboratório imaginando, terem uma usina para operar e saber na operação, na construção, as dificuldades disso, coisa da tecnologia nova. É uma usina pequena. É quase uma escola. Uma escola. É importante destacar na figura do professor Dias Leite, ministro de Minas e Energia, como o mais completo conhecedor das áreas de Minas e de energia, sob todas as formas, petróleo, energia elétrica, fontes alternativas, pesquisa e desenvolvimento, que passou pelo Ministério. Isso é algo reconhecido por todo mundo. O desempenho do professor Dias Leite como ministro de Minas e Energia é muito interessante, porque engenheiros, em geral, tendem a ser muito especializados. Engenharia civil, engenharia mecânica, eletrônica e tal. Por outro lado, em relação aos outros campos do conhecimento, então até restritivos. E o Dias Leite já vem com uma formação entre dois polos, a engenharia e a economia, sendo a economia algo muito abrangente. Em função da sua vida profissional, ele tem um grande conhecimento do mundo real. O mundo real é o mundo dos investimentos em projetos. São obras, fábricas, refinarias, usinas siderúrgicas, mineração, usinas hidrelétricas, usinas termoelétricas. E tudo isso faz dele, quando ele chega ao Ministério de Minas e Energia, após uma profícua carreira como consultor de empresas, como professor universitário, como presidente da companhia Vale do Rio Doce, uma pessoa que dominava esses campos de conhecimento e que, ao mesmo tempo, tinha mantido contatos com os principais órgãos de governo, com as principais empresas do Brasil. Assim, era muito, para nós todos que trabalhávamos no setor, era algo que nós nos orgulhávamos de abrir uma revista técnica, Revista de Energia Elétrica, e ver um artigo do professor Dias Leite, cheio de integrais e diferenciais e gráficos. E a gente falava isso, realmente entende do assunto. Ele pode discorrer sobre um tema técnico com qualquer um. E, ao lado disso, conhecia todos os meandros da condição de fazer do conhecimento técnico algo aplicado que resultasse em instituições melhores. Por isso, quando ele olha para o setor elétrico e pensa na necessidade de abrangência nacional, que era uma prioridade naqueles anos 70, né, ele vê um grande vácuo na Amazônia, um grande vácuo no Nordeste e no Sul. E ele cria a Eletronorte, ele potencializa a Chesf como uma grande empresa regional, ele cria a Eletrosul, ele pensa no sistema integrado de energia nacional através da linha que traz de Itaipu, vejam vocês, uma usina na fronteira do Brasil e Paraguai,
cruza todo o estado do Paraná e São Paulo e vem trazer energia para entregar no crescimento necessário do Rio de Janeiro e Minas Gerais. A construção política, diplomática e técnica por trás disso é algo que você realmente demandava todo esse fecho de conhecimentos que ele dominava. Na área mineral também. O Brasil tinha um código mineral quase que, vamos chamar assim, colonial, pensado em termos de mineração de ouro e uma outra atividade de mineração de ferro. Naquela época, tudo era em torno do ferro. Ele tinha sido consultor da Siderúrgica Nacional, ele tinha uma ideia do que era uma mineração moderna. E assim, a questão dos direitos de lavra, as questões dos registros de propriedade nacional, internacional, todos esses foram disciplinados e isso correspondeu a um enorme desenvolvimento. Hoje, 2017, mais de 50 anos depois disso tudo, a gente vê o setor primário é o setor responsável pelas boas contas internacionais do Brasil. Essas descobertas foram feitas no período de Dias Leite ministro. Foram descobertas feitas em sobrevoos de helicóptero, foram as construções institucionais de exploração da Serra de Carajás em parceria com as empresas americanas e a Vale do Rio Doce. Foram os grandes caminhos de escoamento disso, desenvolvimento da usina de Tucuruí para haver a energia elétrica necessária para as explorações minerais. Eu acho que essa é uma das grandes qualidades do Dias Leite. Ele olhou o todo. Ele viu, por exemplo, o futuro do Brasil na exploração do petróleo na plataforma continental, numa época que só se pensava em petróleo em terra. Ele propôs o que seria uma variante dos contratos de risco, que foi impedida na ocasião, mas que 5 anos depois as pessoas que a impediram foram as que a promoveram como uma necessidade. Então ele via antes, e ele via antes porque ele estudava o assunto, ele aprofundava e ele ouvia as pessoas. Ele, às vezes, a gente ouve uma queixa. Não, o Dias Leite era muito intransigente. Mas eu lidei muito com ele, eu, jovem engenheiro, eu nunca senti intransigência. Eu senti muito sempre uma expectativa de resultados. Aprofunde, traga a coisa mais detalhada, traga a ideia mais amarrada, mais bem definida. E graças a isso, ele pôde trabalhar com gente de extrema qualidade. Benjamin Batista como secretário-geral do Ministério, Mário Bering como presidente da Eletrobras e tantos mais, Cotrim, Maurtibal e tantos outros, que fizeram muito pelo Brasil. Essa geração, vamos chamar da década de 10, que se encerra com o nascimento de Dias Leite em 1920, é uma geração que a cada ano você tem uma grande figura, Santiago Dantas, Walter Moreira Salles, John Cotrim e tantos mais que marcaram essa mudança do Brasil de uma grande fazenda de café para uma economia complexa, uma economia de grande porte, a 7ª ou 8ª economia do mundo, e que seguramente, com decisões corretíssimas do ponto de vista de sustentabilidade da produção de energia elétrica, respeito ao meio ambiente, uma matriz diversificada em matéria de energia e tantas outras conquistas que a gente deve às ideias muito disciplinadamente apresentadas por Dias Leite já no seu livro da década de 60, Caminhos do Desenvolvimento.
O grande debate do lado dos geólogos foi com a criação da Companhia de Pesquisa e Recursos Minerais. Na criação da Companhia de Pesquisa e Minerais, a ideia foi criar uma entidade que tivesse a flexibilidade de ter uma sonda furando em Roraima e quebrou a broca, de contratar um avião Tec-Tec e levar a broca, porque aquela sonda por dia custa uma fortuna e o Tec-Tec paga a viagem do Tec-Tec. E a repartição pública para contratar esse Tec-Tec então, levaria meses, porque tinha que fazer concorrência, licitação, etc., né? Todos esses processos. Então era uma companhia ágil que fosse fazer no campo da pesquisa o que a Rio Doce fazia no campo específico do minério e o que a Petrobras fazia no campo do petróleo. Ela ia fazer para o resto dos minerais do Brasil. Foi aí um debate grande meu com o Campos, que o Campos escreveu na ocasião que eu estava criando a Mineralbras, porque não foi. Estava explícito no objetivo da sociedade que ela tinha por objetivo a pesquisa. E ela tinha que colocar em licitação depois os resultados da pesquisa para quem quisesse explorar, né? O professor Dias Leite é um homem que estava muito além com uma visão muito à frente do momento que ele vivia. Então, nos anos 70, quando da criação do Radan, que foi o projeto que alavancou a exploração mineral e a mineração no país, ele se deparou com uma oportunidade que foi o Estado brasileiro ser controlador das minas de ferro de Carajás, que são minas que têm um potencial para mais de 50 anos ainda de operação, um minério de alta qualidade, que é o maior pilar da empresa Vale. Em seguida, o professor Dias Leite foi responsável aí pela criação da subsidiária do Sigel, que é um braço da exploração mineral, onde diversificou as oportunidades de investimento para a Vale, onde foram descobertos depósitos de cobre, de manganês, de ouro, de níquel, e consolidou a província como uma das maiores províncias do mundo em mineração de Carajás. O professor Dias Leite também foi responsável pela criação da Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, que hoje é o Serviço Geológico do Brasil. É uma empresa de 48 anos, que tem um acervo mineral de pesquisa que é uma referência para todo investidor. É um serviço geológico que presta um serviço à sociedade com toda a parte dos recursos naturais, de água de superfície, água de profundidade. E, em 89, o professor Dias Leite também foi responsável para manter a empresa que estava sob forte pressão de ser fechada. Então, na verdade, o professor Dias Leite ele criou a CPRM 2 vezes. E a história hoje mostra que o papel do serviço geológico é fundamental para uma empresa, para um país, né, onde 25% da sua receita de exportação vem da mineração, onde tem uma participação no PIB de 4,5% e tem um potencial de ampliar muito grande. Então, temos aí uma história, uma dedicação, certo? E os frutos que a gente colhe hoje nasceu de um homem que teve uma percepção de um futuro bem maior, né? Um homem com a capacidade de trabalho fundamental, que é uma referência para todo jovem geólogo manter a história e conhecer a história do professor Dias Leite é uma motivação para qualquer profissional.